Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial do canal aqui que a gente está fazendo para o domingo, né? A gente geralmente faz vídeos segundas, terças, quintas e sextas, mas estou fazendo, de vez em quando a gente faz uns vídeos especiais aqui para poder colocar na quarta ou no sábado, no domingo, dependendo, enfim, do surgimento de algum tema bacana ou de tempo aqui também para mim, né? Enfim, e a gente vai falar hoje sobre o Janones e essa questão das narrativas, né, que ele, enfim, publicou, né, no Twitter, criticando o governo Lula por estar perdendo a narrativa. Então é interessante, comecei a pensar a esse respeito aqui, é um tema que eu já tinha pensado aqui em fazer alguma coisa a respeito e agora surgiu essa oportunidade com essa fala do Janones, tá? Então vamos ao que ele publicou, tá? Só para descrever o Janones, é o André Janones, né? Ele é político do governo, né? Ele é da base do governo e ele é do partido chamado Avante, de Minas Gerais, tá? Ele tem 38 anos e é deputado federal, beleza? E aí ele publicou o seguinte no Twitter, ó, abre aspas. Desenhando pela milésima vez, o governo Lula tem uma enxurrada de notícias boas todos os dias. A falsa sensação de crise ou de mau momento é porque estamos perdendo a narrativa. Em 100 dias, Lula já fez mais do que Bolsonaro em 4 anos, mas isso pouco importa quando perdemos a narrativa. São duas guerras acontecendo concomitantemente. Uma sobre quem faz mais, e essa nós já vencemos com menos de 4 meses de governo, e outra sobre qual a história a ser contada, sobre a narrativa, né? Qual a narrativa. E aí ele dá um exemplo, né? Exemplo, Lula retomou o Minha Casa Minha Vida. Sim, mas sabe o que está chegando lá na ponta? Que essas casas serão construídas porque o Bolsonaro não permitiu que a Petrobras fosse roubada e entregou os cofres cheios para que o Lula agora pudesse retomar o programa. E aí ele finaliza dizendo, não é mais possível conceber uma democracia sem essa guerra de narrativas. Então, é o seguinte, né? E aí o Janones mandou essa, né? Disse que não, que, né? Enfim, que o governo Lula tem que melhorar a comunicação dele para poder tentar recuperar espaço nessa guerra de narrativas, né? E, enfim, e aí é interessante pensar nisso, porque, na verdade, o que me parece bem explícito sobre o que a gente está vivendo nos últimos, talvez, aí 20 anos no Brasil, é que passou a acontecer uma guerra de narrativas. Mas a existência da narrativa sempre existiu, né? Com perdão da redundância aqui, né? As narrativas sempre existiram, né? E aí vamos analisar um pouquinho do que ele está falando aqui, tá? Ele diz que o governo Lula tem uma enxurrada de notícias boas, tudo é verdade, né? Inclusive a própria mídia de massas publicou, né, que em 100 dias o Lula já cumpriu 1/3 das promessas dele de campanha, que é uma coisa fantástica, né? Isso significa que ele pode terminar o ano já cumpriu todas as promessas, né? Se ele mantiver essa média, em 100 dias 1/3, em 300 dias ele completa, o ano tem 365 dias, quer dizer, né? Então isso é uma excelente notícia, e várias notícias bacanas mesmo, né? A questão do imposto de renda, que ele aumentou, e a alíquota, enfim, né? Aumentou o Bolsa Família, manteve uma série de coisas e melhorou a bolsa do doutorado, do mestrado, resolveu a gasolina já estava mais baixa, o diesel também, enfim, uma série de coisas bacanas. Os alimentos estão ficando mais baratos, a inflação de alimentos está controlada, diminuiu radicalmente, quer dizer, um monte de coisas que contribuem para a melhoria da população. Porém, realmente, o que o Janones fala é correto, porque se isso não chegar em forma de narrativa para o povão, a esquerda perde a disputa, né? E aí acontece o risco do retorno dessas figuras, né, bizarras que a gente viveu no Brasil recente, que são o juiz Moro, né, que continua ali, né, enfim, enchendo o saco ali porque ele virou senador, né, um golpista, né, Janaína Pascoal, Bolsonaro, né, essas figuras, Paulo Guedes, tudo isso sai da catacumba de novo, né? E aí ele continua, né? Isso é porque existe uma falsa sensação de crise
E aí isso acontece porque nós estamos perdendo a narrativa, né? E a gente vai tentar pensar um pouco aqui no vídeo de hoje por que que essa ideia de crise ela é muito frequente, né? Todo governo está o tempo todo em crise. Por quê? Né? Vamos tentar entender o porquê. E aí ele continua, né? São duas guerras acontecendo, uma sobre quem faz mais, e essa nós já vencemos, e é verdade, né? O governo Lula, em 3 meses, já fez mais do que o Bolsonaro na vida dele inteira, né? Não é só os 4 anos, não, na vida dele inteira, né? E aí ele diz que tem uma outra guerra, que é a guerra das narrativas. E aí ele continua, dá o exemplo do do Minha Casa Minha Vida, né? Dizendo que, olha só, né? O Lula retomou Minha Casa Minha Vida, diminuiu ali a questão do crédito, né, no sentido da faixa de rendimento, quer dizer, as pessoas mais pobres vão ter mais acesso, né? E, enfim, mas o que está chegando para os bolsonaristas, para os bolsominions, na verdade, é que o Lula está conseguindo fazer isso porque o Bolsonaro não permitiu que a Petrobras fosse roubada. O Bolsonaro sucateou a Petrobras mais ainda do que ela já estava. Vendeu uma refinaria para metade do preço aí. A gasolina e o diesel e os combustíveis ficaram o triplo do preço durante quase o governo Bolsonaro inteiro. Quer dizer, né? E os bolsominions tem que ser muito bolsominion para acreditar que o Bolsonaro salvou a Petrobras, né? E aí ele entregou os cofres cheios para que o Lula pudesse fazer o que ele está fazendo, né? Quer dizer, o Bolsonaro entregou o governo com um rombo de mais de 400 bilhões de reais, né? Quer dizer, ele destruiu o Estado brasileiro, mas o que chega para os bolsominions que ficam lá naquelas bolhas, a gente vai falar um pouquinho dessa ideia de bolha também, é isso, né? São elogios a um sujeito completamente inepto como o Bolsonaro, né? E aí, pessoal, vale refletir, né? Porque essa fala do Janones tem eco, né? Faz eco àquela fala do Mano Brown, né? De que o PT tem que voltar às bases e etc, porque senão ele vai perder, né? Já perdeu a eleição, tem que botar o pé no chão, etc, e tal, voltar para as bases. A questão é a seguinte, né? É um dilema isso é um grande dilema. Por quê? Porque a esquerda no Brasil sempre se pautou pelo projeto e, portanto, pela complexidade, né? Porque o projeto ele demanda uma complexidade, você tem que estudar, você tem que trazer cabeças pensantes, tem que sentar para produzir uma série de coisas ali que visam médio e longo prazo, e etc, etc, etc. O discurso da direita, não. É um discurso de, o Estado não funciona, o Estado tem que ser mínimo, imposto é uma porcaria, o Estado é cagar regra, e uma série de reducionismos, né, que, no fundo, só podem vir ancoradas, conectadas com uma ausência de complexidade de projeto. E aí, toda vez que a direita ganha, geralmente a maioria esmagadora das coisas que ela faz é lambança, né? Destrói o Estado, estraga a economia, e só quem ganha dinheiro são os ricos, que ganham sempre, né? E aí isso tem a ver, então fica esse dilema, né? Quer dizer, a esquerda trabalha com complexidade, o Brasil é um país com um histórico de analfabetismo e analfabetismo funcional gigantesco, e quando eu estou falando de analfabetismo, não estou falando só dos pobres, não. Estou falando da classe média e de rico também, né? O bolsonarismo tirou do pântano do anonimato uma série de imbecilidades que existem num certo imaginário de parte da população brasileira que está aí, estão vomitando isso nas redes, né? E a gente está tendo acesso a coisas que a gente só via no diálogo do cotidiano, como uma figura que a gente encontra na rua e tal, e hoje isso explodiu, né? Então esse histórico do Brasil de analfabetismo político, né, amplo, ele torna esse contato com a complexidade do projeto muito difícil. E aí o jeito acaba sendo, né, ou melhor, não é nem o jeito, né, o que acaba vencendo são as narrativas pobres, mentirosas, enfim, fracas ali de complexidade, né, tudo resumidinho, tudo, né, esse é um ponto da questão, tá? E esse é o discurso da direita, sempre. Então, assim, o Olavo de Carvalho trouxe, né, nos últimos, talvez, aí, 7, 8 anos no Brasil,
essa ideia de que a direita tinha que entrar na guerra cultural, porque a esquerda sempre fez guerra cultural e, enfim, o discurso da esquerda sempre venceu. Claro que é um retardado completo, né? O Brasil, na sua história quase inteira, foi governado pela direita, né? Então, como assim a esquerda ganhou a narrativa, ganha a guerra cultural desde sempre, né? Isso é uma estupidez desse sujeito, que era um estúpido com pompa de filósofo, um filósofo do Paraguai, né? E, enfim, e aí vamos ver como isso é verdade, né? Porque aí tem o seguinte, tá? Uma coisa que eu ponderei aqui. A guerra cultural, na verdade, para além do fato da direita sempre governar no Brasil, desde sempre, né? Salvo ali algumas exceções, como João Goulart, Getúlio Vargas, um pedaço ali, e o Lula e a Dilma mais para cá, né? Mas, no geral, sempre foi a direita que governou, né? Ou seja, a tal guerra cultural foram sempre eles que ganharam, né? Isso é um ponto. Para além disso, existe o fato também, e um fato que é ignorado completamente pelos bolsominions, que acreditam em teses completamente alucinadas de que a Globo seria comunista, né? Enfim, é uma coisa de jardim de infância. Mas, enfim, para além disso, existe o fato concreto de que os meios de comunicação de massa no Brasil estão nas mãos da direita desde sempre, né? Desde sempre. A mídia de massa, a televisão brasileira, ela surgiu e foi sendo apropriada por pessoas da direita brasileira, sempre. Por que eu estou falando da televisão? Porque essa ideia de guerra cultural é a construção de narrativas. Quem constrói a narrativa são os meios de comunicação, né? A narrativa cotidiana que você comunica com a fala e a narrativa social que você vai comunicando com os meios mais amplos ou maiores, né? Então, se os meios de comunicação de massa sempre estiveram nas mãos da direita, como assim a esquerda sempre ganhou a guerra cultural? Isso é uma farsa. Na verdade, existe uma justificativa, né, para o Olavo de Carvalho ter levantado essa tese esdrúxula, né? É o fato de que os conservadores de direita, como eles são conservadores violentos, eles entendem uma certa fatia da direita light, né? A direita neoliberal estrito sensu, aquela que não é conservadora, como esquerda. Porque eles são tão violentamente extremistas que para eles um Paulo Guedes, por exemplo, da vida é um esquerdista. Entendeu? Então, assim, né, eles não conseguem conceber que a Globo, por exemplo, é de direita, não conseguem conceber que a revista Veja é de direita, porque eles são o limite da estupidez, né? O conservador realmente eles não conseguem enxergar uma coisa mais ampla por conta dessas conexões religiosas deles com a realidade, né? Enfim, e aí entra essa questão, né? Quer dizer, a direita sempre manteve e continua mantendo os meios de comunicação de massa e de produção de narrativas em suas mãos no Brasil. Querem um exemplo? Vamos pegar então o Instagram. Vamos pegar um exemplo concreto aqui de números, tá? A gente tem visto nos últimos 10 anos aparecerem vários veículos de esquerda, né, de comunicação de massa. Ou seja, por exemplo, a Carta Capital, né, uma revista mais voltada para a esquerda. O Brasil de Fato, que é um jornal também de esquerda. Eu, inclusive, convidei o pessoal do Brasil de Fato a ir na faculdade. Na época da faculdade, eles foram lá, né, para fazer palestra e tal. A revista Fórum, que é virtual, né? O 247, também é virtual. E o Diário do Centro do Mundo. Vamos fazer uma comparação rápida aqui de seguidores do Instagram, por exemplo. Poderíamos pegar todas as redes sociais, vamos pegar só o Instagram, tá? Vamos lá. 247, 334 mil seguidores. Revista Fórum, 351 mil. Brasil de Fato, 427 mil seguidores. O Diário do Centro do Mundo, 137 mil. E a Carta Capital, que é o maior veículo de esquerda do Brasil, tem 990 mil seguidores. Está chegando a 1 milhão agora. Agora vamos ver os de direita. Vamos lá? Então vamos lá. Revista Veja, no Instagram, 2 milhões e 200 mil pessoas. Estadão, 2 milhões e 300 mil pessoas.
Folha de São Paulo, 3.500.000 pessoas. Rede Record de televisão, 5,5 milhões de pessoas. E a Rede Globo, 14 milhões de inscritos, né? Então, assim, essa conversa de que a esquerda, essa conversa olavista, bolsonarista e tosca, de que quem comanda a narrativa e a guerra de narrativas é a esquerda, só se sustenta na cabeça de pessoas que não têm a menor noção do que acontece no país. Porque a ideia de que a esquerda ganha a narrativa colou na cabeça dessas pessoas porque o PT governou o país durante muito tempo, durante 13, 14 anos. Só que esse período de governo do PT gerou algumas, né, o surgimento e o crescimento de alguns desses veículos aqui de esquerda que eu citei, mas não alterou em nada, ou talvez de maneira ínfima, a relação de hegemonia dos meios de comunicação de massa. Ou seja, a direita continua controlando a narrativa, né? Essa é a questão. E desde sempre, né? Porque foi a direita que construiu a atmosfera do golpe de 64, foram os meios de comunicação de massa de direita que construíram aquilo ali, através... Tem um instituto, que eu esqueci o nome agora, não sei se é IFP, é um negócio assim. Depois eu trago para vocês essa informação, que jogava nos cinemas, né, propaganda contra o comunismo, enfim. Né? É isso, essa guerra de narrativas existe hoje, porque naquela época não existia nem guerra de narrativas, a narrativa era toda da direita, entende? Enfim, e aí a gente chega, né? E a gente tem também agora uma coisa bacana que surgiu nos últimos anos, né, para a esquerda, por exemplo, o Felipe Neto. Né? O Felipe Neto é um youtuber que joga nessa lógica, né, das narrativas, e ele tem quase 45 milhões de inscritos no YouTube. Então é um cara que faz a diferença aí nessa guerra cultural, tá? Agora, vamos lá. Para a gente poder tentar entender melhor isso e poder flutuar bem nessa guerra, nessa guerrilha, né? Muito se critica porque os bolsonaristas, né, eles estariam em bolhas, né? Tá aqui a Lúcia Santaella, ela fala disso, tá? Nesse livro aqui, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, ela fala disso aqui das bolhas, né? A galera que acredita, né, nas fake news, ela está nas bolhas de WhatsApp. O que seria bolha? Né? Ela vai definir aqui, olha só. Na página 16, 17, ela diz o seguinte: as bolhas, portanto, são constituídas por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de humor em idêntica sintonia, né? Isso se constitui um ambiente ideal para a proliferação de memes e de trollagem. E aí continua ali. A questão é a seguinte: dizer que as bolhas são pessoas que possuem a mesma visão de mundo e valores similares, se você só tem acesso a um tipo de informação de um tipo de veículo, você está dentro de um grupo que possui a mesma visão de mundo e valores similares àqueles que estão contigo, né? Então, por exemplo, se 50... vamos lá, né? Vamos pensar aqui, a porcentagem de espectadores de um jornal nacional da vida, por exemplo, durante décadas foi de 70%, 80%. Isso significa que essas pessoas todas estão se informando, pela mesma visão de mundo e por valores similares, certo? Não há contraponto, nunca houve, né? Até 10, 20 anos atrás. Então, quer dizer, o espectador médio de televisão e do noticiário da televisão, ele sempre esteve preso em bolhas também, né? Sempre esteve preso em bolhas, tá? Isso é muito evidente, sempre foi muito evidente para quem estuda comunicação, né? E agora as bolhas, né, na verdade, mudaram de lugar. Elas estão no WhatsApp, mas a bolha da televisão se sustenta também, ela continua, porque tem muita gente que se informa pela televisão ainda, né? E só, ou fica ali na televisão e vai pro WhatsApp e tal. E essa guerra hoje ela é uma guerra cheia de nuances, né? Então você tem as pessoas que continuam acreditando na televisão como sendo o único veículo, né, a ser acessado. Tem gente que se informa pela televisão, mas depois vai para o WhatsApp e fica bebendo essa bosta bolsonarista ali
né? E aí fica achando que a Globo é comunista, não, aquilo ali é tudo mentira, entendeu? Enfim, e tem gente que fica num limbo, né, meio que sem saber, porque, como é que pode dizer que a Globo é comunista? Ela tá ali criticando, né, o Lula, criticando a mulher do Lula porque comprou uma gravata, como assim, né? E o Bolsonaro me disse que eles eram comunistas, por que ele está criticando o PT, então? Essas pessoas já estão ali numa espécie de lugar intelectual, numa janela intelectual interessante, porque elas podem cair de repente para o lado, né, daquele susto, daquela percepção de que, caramba, né, cara, realmente era tudo uma farsa, entendeu? Ou podem cair para o outro lado, né, voltar para aquele estado de inércia intelectual e dizer, não, tá vendo, é tudo a mesma bosta, é tudo a mesma porcaria, que é a generalização, já fiz vídeo sobre isso também, né? A generalização é a desculpa, é o escape cínico para a estupidez, ou para a ingenuidade, ou para a ignorância, né? Já que eu não consigo avançar para a complexidade, eu me agarro naquela generalização e digo, aí, é tudo igual, tudo tanto faz, entendeu? E aí a coisa vai ficando assim, né? Enfim, então, pessoal, essa questão, né? A esquerda nunca jogou com uma narrativa rasa porque ela tem projeto, né? E aí o Brasil está dividido, tá? O Brasil está dividido. A gente tem uma população de mais ou menos cerca de 30%, desculpa, de pessoas que já entenderam isso, essa questão da esquerda com projeto para o Estado. 30% de pessoas radicalmente de direita, conservadores ou neoliberais, né, que ficam ali, que votam sempre na direita, se ferram, mas continuam votando na direita. E 30% de pessoas que ficam flutuando graças às narrativas. Certo? E, enfim, e aí são essas pessoas que decidem as eleições. Por isso que essa fala do Janones está correta, ele tem razão de dizer isso, né, a respeito das narrativas, tá? Enfim, então a esquerda passou a modificar. Agora, quando é que você... Aí que entra a história, né? Porque a gente está vivendo também uma lógica nas últimas décadas que a filosofia já descreveu a partir de uma ideia de reflexividade, né? Que está no Anthony Giddens, tem outros autores também que falam sobre isso. O que seria essa reflexividade? Seria mais ou menos a ideia de que a gente está o tempo todo criticando as coisas, né? Nesse nível que a gente está discutindo aqui. Tem outros efeitos, evidentemente, mas eu não vou aprofundar esses outros efeitos, é só esse aqui. A gente está o tempo todo nesse processo de crítica, né? Para poder mudar, né? Só que essa posição de crítica de tudo, ela é ambivalente, sempre ambivalente, né? Porque quando ela se generaliza de maneira tosca, né, você passa a ter uma espécie de negação vazia. E os veículos de comunicação de massa no Brasil, televisão, jornais, etc., historicamente sempre construíram uma visão para si mesmos e para os outros, né, por uma via ali de narrativa, de que eles são fiscais do poder. Eles são fiscais do poder. Jornalista é fiscal do poder. Então, assim, governo, sou contra, né? E aí o sujeito entra ali, ele tem um projeto com exceções raras, né? Fernando Henrique Cardoso, né? A não ser que o governo esteja muito enquadrado, né? Tanto no nível da economia quanto no nível cultural com eles são contra o governo. Isso chega na cabeça das pessoas de que forma? O sujeito começa a ver televisão 5, 7, 8, 10 anos seguidos. E todo dia essa cantilena de nós somos contra o governo, somos fiscais do poder. As pessoas começam a incorporar isso, e se isso não, se essa consequência, esse efeito, não estiver conectado com estudo, com aprofundamento histórico, com entendimento da complexidade do processo, você vira um negador vazio. Tá vendo? E qual é a retórica cínica e vazia do negador vazio? É tudo a mesma coisa. Entrou lá, vira ladrão. Político é tudo ladrão. Político rouba. Político não serve para nada. Entendeu? Que é a cantilenazinha da direita rasa brasileira. Esse é o efeito de anos e anos se informando por veículos que se colocam como eu sou fiscal do poder. Não é que você não tem que ser fiscal do poder. Você tem que ser fiscal do poder, mas não para poder negar a própria existência do Estado, a própria existência da política, a própria existência do... né? Porque, repito, se você fizer essa negação sem estudar,
sem avançar na complexidade, sem entender os processos, etc., as diferenças entre os projetos, você começa a negar de forma vazia. E aí começa a dizer, é tudo igual, é tudo a mesma porcaria. Que a generalização é o efeito cínico e tosco, né, da ausência de complexidade somada a essa negação, essa vontade de reflexividade rasa, né, que é o que a gente tem vivido, né, nas últimas décadas. Tá? Enfim, pessoal, e aí isso se reflete na questão das narrativas, né? Porque, enfim, a gente tem a reflexividade crítica, né, que é o papel da filosofia, o papel da filosofia que está presente em todos nós, né, que é justamente questionamento das regras e das modas, né, e, enfim, dos projetos e tudo mais. E tem a reflexividade de massa, isso que eu estou chamando aqui de reflexividade de massa, tá? Que são as bolhas, as fake news e aquilo que o Aldir Blanc, está aqui, ó, nesse livro aqui genial, que é o Brasil Passado a Sujo, que ele chama de consenso da mediocridade, né? E é o consenso da mediocridade temperado pela negação vazia. É isso que existe na narrativa da maioria da direita brasileira, tá? Então, para finalizar o vídeo, tá, pessoal? Tinha muito mais coisa para falar aqui, mas para finalizar o vídeo de hoje, talvez eu faça mais um vídeo sobre isso. Eu deixo aqui uma reflexão sobre o que fazer, né? O que fazer? O que a esquerda tem que fazer para poder começar a jogar nessa guerra de narrativas difícil, né? Porque igualar o baixo nível não contribui para o país crescer como país, né? A esquerda ganha, o país cresce na economia, né? Mas se você iguala esse joguinho de narrativas pobre, sujo, né, medíocre e burro do bolsonarismo e da direita de maneira geral no Brasil, né, mesmo quando vem de sapatênis, né, porque o objetivo no fundo é sucatear o Estado, você tem na verdade o quê? O país continua no nível baixo, né, que é a grande contradição, o dilema dessa fala do Mano Brown. Quer dizer, a gente tem que voltar para as bases, mas que bases são essas? Essa base é o quê? Né? É essa ingenuidade que fica flutuando, né? Tem que pensar isso aí. E aí é o seguinte, sofisticar demais o discurso também não é suficiente. O exemplo disso é o Ciro Gomes, que é um cara brilhante, tem um discurso sofisticado, inteligente, ele ataca todos os pontos de projeto, mas não chega nas massas, né? Porque existe essa guerra de narrativas que fica dificultando a complexidade de avançar, né? E aí o jeito, eu deixo aqui essa reflexão para poder pensar em mais algumas coisas e trazer um próximo vídeo. Eu concluí o seguinte aqui provisoriamente, tá? O jeito parece ser associar as duas coisas, a manutenção da divulgação dos projetos e das discussões sobre o que é a sociedade, os problemas e como modificá-la, que é uma vocação da esquerda, tá? Mas também adotando essa reflexividade de massa no nível do humor, os memes, da linguagem informal, da gíria e tudo mais, tá? Que é uma coisa que, inclusive, a minha próxima reflexão aqui sobre esse assunto vai ser falando disso aí, tá? Porque o Agamben tem um trabalho muito interessante aqui da linguagem como gíria e tal, e isso pode ajudar a pensar essa questão levantada pelo Janones também, tá? Então a esquerda tem que fazer isso, certo? Ela tem que manter enfim, a densidade da discussão de projeto, etc. e tal, e fazer uma mescla disso com esse discurso dos memes e tudo mais, que é uma coisa que tem sido feita pelo próprio Janones, pelo Felipe Neto, enfim, por uma galera aí que está ajudando, né, a fazer essa mescla, né? Porque projeto sem narrativa perde eleição, né? E narrativa sem projeto, quem perde é o país. E é isso que a direita quer, beleza? Porque eles estão pensando no próprio bolso só, mais nada. Eu estou cagando para o país, né? E é preciso ter os dois, né? A narrativa e o projeto. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu finalizo essa reflexão que ainda é provisória, que está aqui, né? Vamos desenhando aqui um pouco mais esse assunto. E eu, de repente, no vídeo de segunda, trago mais algumas questões a esse respeito aí, tá? E durante a semana, beleza? Então é isso. Abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!